Pessoal, então dando continuidade à nossa aula, vamos agora para o segundo tópico, que é a progressão geométrica, PG. E mais uma vez vocês vão seguir o folhetinho que você baixou aqui embaixo da descrição do vídeo. Então olha só, numa PG nós temos também uma sequência, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo até o enésimo termo. A diferença da PA para PG é que na PA você vai somando e a razão é R. Aqui você vai multiplicando de um termo para o outro e a razão é Q. Nós vamos chamar a razão da PG de Q. E o termo geral de uma progressão geométrica, o enésimo termo, vai ser o primeiro termo vezes T elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral da PG. Da PA você lembra. Então da PG é o primeiro termo vezes a razão elevada a N menos 1. Nós vamos fazer os exemplos parecidos com aquilo que a gente fez em progressão aritmética. Então vamos lá. Escrever uma PG de 6 termos, onde o primeiro termo é menos 2 e a razão é 3. Vou multiplicando 3. Na PA eu ia somando, na PG eu vou multiplicando. Menos 2 vezes 3, menos 6, vezes 3, menos 18, vezes 3, menos 54, já tem 4, faltam 2, vezes 3, 12 foi 1, 15, menos 162, vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18, 18 foi 1, menos 486. Tudo bem? Então aqui está a PG com 6 termos. Segundo exemplo, quero uma PG com 5 termos, onde o primeiro termo é 8 e a razão é menos 2. Então, 5 termos. Vamos lá, PG. Primeiro termo, 8 e a razão, menos 2. 8 vezes menos 2, menos 16, vezes menos 2, 32. Boa tarde, tudo bom? Vezes menos 2, menos 64, vezes menos 2, mais 128. São 5 termos, já tem? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então aqui está a PG de 5 termos, onde o primeiro termo é 8 e a razão é menos 2. Então, pessoal, olha só. Como a razão era negativa, os sinais ficaram alternados. Quando isso ocorre, a progressão geométrica, a PG, é chamada de PG alternante. Continuando então. Aqui eu quero o primeiro termo da PG de razão menos 3 e oitavo termo 81. Então, vou pegar a fórmula do termo geral. Ó, a N é igual a A' vezes Q elevado a N menos 1. Ele quer o primeiro termo. O A8 é 81. É igual ao primeiro termo que eu quero calcular, vezes Q, a razão, menos 3. Lembra que era o A8? Então aqui é N menos 1, ó, A8, N menos 1. Estou olhando para cá, pessoal. 88 vai ser 3A². Se você fizer a decomposição em fatores primos, você vai ver que 88 é 3A². É igual ao primeiro vezes menos 3, 8 menos 1, 7. Lembrando aqui da regrinha de potência, menos 3 entre parênteses elevado a 7 vai ser um valor negativo porque o expoente é ímpar. E ele está multiplicando o primeiro termo e vai passar dividindo. Então 3A² dividido por menos 3A² é igual ao primeiro termo. Divisão de potências com mesma base. Como assim mesma base? Aqui é mais com menos. Menos
Então aqui, fazendo esse cálculo aqui, vou colocar em forma de potência. Vai ser igual a 3 elevado a 4 menos 7. Divisão de potências de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. Não esquecendo que eu fiz aqui a regra do sinal. Mais ou menos, deu menos. Esse é o primeiro termo. Então, o primeiro termo deu menos 3 elevado a menos 3. Esse é o primeiro termo dessa progressão geométrica. Se você quiser transformar isso aqui em fração, você vai inverter o 3 elevado a menos 3. Vai ficar menos 1 sobre 3 ao cubo, que vai ser menos 1 sobre 27. Também pode ser a resposta. Tudo bem? Aqui ele quer a razão da PG. A razão da PG, no exemplo 4, é só eu pegar um termo e dividir pelo anterior. Na PA eu fazia um termo e subtraía do anterior. Aqui eu divido. Menos 6 dividido por 3 deu menos 2. Mas facilmente dá para perceber que está sendo multiplicado por menos 2. Lembrando que quando o sinal vai mudando na razão negativa, tem uma PG alternante. Então aqui, a razão é só pegar um termo e dividir por anterior. Um termo dividido pelo anterior, 1 dividido por 2, a razão é meio. Assim se obtém a razão de uma PG. Pode printar a tela. Então, continuando a resolver os exemplos de PG. Exemplo 6. Encontre o 21º termo de uma PG de razão 2 e que o 16º termo é 5. Nós vamos fazer semelhante ao de progressão aritmética. Então, olha só, como eu não tenho o primeiro termo, eu não vou conseguir usar a fórmula do termo geral. Então, eu quero o 21º e tenho o 16º, então eu preciso multiplicar, em PA eu somava. Então eu preciso multiplicar que, para ir do 16º para o 21º, eu preciso de 5 razões. Então vai ser vezes que, vezes que, vezes que. Vezes que, 5 vezes que, 5 vezes que é a quinta. Como em PA, facilmente você verifica que 16 mais 5 dá 21. Então o 21º termo que eu quero calcular é igual a 5 vezes Q, razão 2, elevado a quinta. 5 vezes 2 a quinta é quanto? 32. Então 5 vezes 2, 10, foi 1, 15, 1 que foi? 160. É o 21º termo desta PG. Exemplo 7. Eu quero o 12º termo da PG de razão 5 e o 8º termo 10. Para ir do 8º termo para o 12º, eu preciso de 4 razões. Na PA eu ia somando, na PG eu vou multiplicando. Então, Q vezes Q vezes Q vezes Q. Vai dar Q a quarta. Mais uma vez, 8 mais 4 vai dar o 12. Que é um 8º termo? 10. Razão, 5 a quarta. Quem já está estudando há muito tempo, já sabe que 5 a quarta é 625. E multiplicar por 10 é botar o 0 no final. Então, 12º termo dessa progressão geométrica, 6.250. Oitavo exemplo. Qual o número de termos, ou seja, N, de uma PG que o primeiro termo é um 8º, a razão é 2, e o AN é 1024. Lembrando o termo geral da PG, o AN é igual ao primeiro vezes a razão Q elevado a N menos 1. Que é um AN? 1024. É igual ao primeiro, 1/8 vezes Q, 2 elevado a N menos 1. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter uma equação exponencial.
1024, se você fizer a decomposição em fatores primos, vai dar 2 elevado a 10 é igual a 1 vezes 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1 sobre 8, que é 2 ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Aqui eu vou repetir o 2 elevado a 10. E lá, repito a base e subtraio os expoentes. Coloquei a equação exponencial na mesma base, é só igualar os expoentes. 10 vai ser igual aqui a n menos 1 menos 3, n menos 4. Menos 4 passou para o outro lado, mais 4. São 14 termos nessa progressão geométrica. Pode printar a tela.